Olá Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 48 do Olá Mundo, que tem o patrocínio de Vero Cafés Especiais. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom, tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui. Você andou viajando, né? Deu pra descansar ou foi a trabalho? Eu viajei em Lisboa mesmo. Foi viagem então... 20 minutos e foi a trabalho. Só que é aquela coisa, né? Viagem de trabalho, tem umas coisinhas ali que são pagas e tal, daí dá pra descansar um pouquinho também. Foi boa. Maneiro. E quem não estava viajando e nos mandou pergunta que a gente vai fazer o melhor possível para responder aqui, foi o Rodrigo Castro. O Rodrigo Castro entrou lá em gigahertz.fm/feedback e ele mandou uma pergunta que a gente talvez já tenha tocado em alguns aspectos, porque a gente fez um episódio só sobre frameworks híbridos e tudo mais, mas eu acho que esse aspecto específico a gente talvez não tenha ido mais a fundo e acho que dá para explorar. Então o Rodrigo pergunta o seguinte: eu já ouvi falar muito que React Native, apesar de ser um framework JavaScript, é uma boa opção para escrever apps para ambas as plataformas móveis, porque ele traduz o JavaScript em funções nativas do sistema. Então ele não está criando componentes customizados para tudo, mas sim APIs nativas dos sistemas. Eu não consigo entender como isso pode ser possível e apps usando esse framework e outros, o app não se sentir nativo, você não ter a impressão que o app é nativo. Vocês saberiam explicar isso melhor, ou pelo menos me ajudar a entender se a afirmação de, entre aspas, traduzir JavaScript para APIs nativas do sistema é correta? E aí, Boom? Então, primeiro, para falar que foi uma ótima pergunta. De fato, é bem relevante e eu acho que um dos motivos da confusão ali vem do próprio nome, né? React Native. Que acho que passa essa impressão forte de que basicamente teu código vai ser compilado para algo nativo, onde, né, dá para fazer stretch da definição da palavra compilar ali para falar que de fato isso acontece, né? Mas botando um asterisco aqui, a última vez que eu trabalhei com React Native foi o quê? 4, 5, talvez 6 anos atrás. Ou não, 5. Que seja. Faz bastante tempo. Eu sei que essas libraries estão mudando com muita velocidade, muita frequência. Então, né, leva tudo que eu falar aqui com um grain of salt, porque, né, coisas mudam. Eu não estou atualizado, eu não sei como estão as coisas hoje em dia. Mas, para começar, o que acontece bastante com o React Native, por que às vezes ele não parece nativo, é porque ele meio que não é. Né? Ele é e não é. Ele, né, de novo, sempre lembro do asterisco. Tinha, pro React Native funcionar, ele tem um tipo um transpiler, ele tem um bundle de uma bridge que vai pegar todo o teu código JavaScript e transformar, entre aspas, para uma UI nativa. Só que isso não acontece na hora que tu compila o teu projeto e manda para a App Store. O teu projeto tendo para a App Store ainda vai ter essa bridge dentro dele. Ou seja, tudo que tu fizer, toda interação com uma UI, por exemplo, em vez de ser, por exemplo, o user clicou na UI, recebeu o evento e é isso, ele vai passar sempre por essa bridge. Então vai ser, o user recebeu o evento, passa pela bridge, vai para a layer nativa, a nativa faz o que tem que fazer, manda de volta para a bridge, volta para o JavaScript e assim vai. Então, isso por si só, eu sei, de novo naquela época, que dava bastante problemas até em questão de performance, né? Era fácil de perceber isso, às vezes, em situação de tu estar escrevendo texto. Quando tu está escrevendo muito rápido, às vezes acontecia de dar aquele lagzinho entre, né, tu digitar a letra e ela aparecer na tela e coisas do gênero. Principalmente se você tinha algum tipo de lógica que processava esse texto enquanto ele era digitado, né? Então, isso causava um certo delay. E outra coisa é que também muitos desses componentes nativos, né, eles não são necessariamente o mesmo componente default da plataforma. Por quê? Porque às vezes tu quer, né, eu não sei como são os sets padrões que tem no React Native, mas muitos componentes que eram usados, era aquela coisa de, eu queria sei lá, vou inventar qualquer coisa aqui. Eu queria uma tela que é um quadrado, tu aperta e vira um retângulo. E vira um círculo. Isso não existe quer dizer, existe no iOS, mas é um pouco diferente no Android. Então, alguém tem que criar essa camada que é, né, transpiled, que é
traduzida entre o JavaScript para o nativo em iOS e em Android e criar o seu package lá, né? Que daí tu vai fazer o teu import e tal e usar. Então, ele vai acabar muitas vezes usando um componente de UI custom, que não é algo do sistema em si, né? Que alguém fez para suprir alguma necessidade, mas isso é bem comum de usar, principalmente nesse mundo, né? Em JavaScript e tal, qualquer coisa que quer fazer, tu acaba importando uma library. A gente já conversou sobre isso, não vou entrar muito nisso aqui. Mas então acaba acontecendo isso, porque o código que traduz o JavaScript para o nativo tem que ser feito, ele não existe no vácuo, né? Alguém escreveu ele. E dependendo de como ele foi escrito, ele pode ou não ter aquele feeling mais da plataforma ou não. Né? Por exemplo, a questão do Safe Areas, isso eu sei porque foi quando eu trabalhei nessa parte. Assim que saiu o iPhone X ou 10, ou seja lá como prefere chamar, tinha o Safe Areas, né, por causa do Notch. Uhum. E o Navigation Bar, que era uma coisa, se eu não me engano, o padrão do React Native que a gente estava usando na época, ele fazia umas contas muito loucas lá para definir os Safe Areas. Por isso que toda vez que saía um telefone novo, destruía tudo. Tinha que, né, arrumar na mão e tinha lá, eu achei no código lá umas partes. Se iPhone X fazer isso, se iPhone 11 fazer aquilo, então... Você tinha que ser um engenheiro de Notch para entender o código. Exatamente. Então, todos esses detalhezinhos vão somando que no final das contas tu pode ter uma experiência que às vezes tu nem consegue dizer exatamente o que é, mas tu sente que ele não tá igual um app que foi feito todo em, sei lá, UIKit, AppKit, SwiftUI, seja lá o que for. Porque tem essa camada no meio, né? Tem essas situações onde tu pode ter algum tipo de race conditions ali, né? Entre a tua UI, o bridge e a parte nativa, que às vezes causa lags, né? Você vai... uma thread está esperando uma coisa e acaba esperando para sempre, e até outra coisa retornar. Então, e na minha concepção, o JavaScript não lida muito bem com várias threads. E isso tudo usando o JS Core lá do iOS, se eu não me engano. Mas enfim, da experiência que eu tenho com React Native, é basicamente isso que causa a experiência de não ser, entre aspas, tão boa quanto, né? Porque dá para fazer. Eu sei que existem apps que são feitas em React Native, que a pessoa toma bastante cuidado para essas coisas não acontecerem e acaba ficando razoavelmente bom. Mas daí volta naquele problema de, né, mais filosófico de tu de fato está escrevendo código uma vez só, ou tu vai estar cheio de tweakzinho para Android, cheio de tweakzinho para iOS, num ponto onde vai ficar mais difícil ter que lidar desses forks de lógica do que se fizesse nativo de uma vez só. A gente tem um episódio inteiro só sobre essa questão, né, do nativo, híbrido e tal, que eu vou deixar linkado aqui. Mas é bem isso que você falou, e você mencionou que são vários detalhezinhos que vão somando, e é bem isso mesmo, assim, se você pegar o conceito da coisa por si só, não é um problema você fazer um app para iOS que a lógica toda do app, o event loop lá, e lidar com dados, fazer request, essas coisas, é tudo em JavaScript, mas a UI que está sendo renderizada usa os componentes nativos do sistema. Não tem problema nenhum você fazer isso. E se você fizer isso para iOS, vai ficar bom. E principalmente nos devices mais novos, provavelmente vai ser imperceptível. Tanto é que, eu vou falar uma coisa aqui que talvez muita gente não saiba, mas os apps de serviços da Apple Music, podcasts, a App Store, eles são em JavaScript, não são nativos. Só que eles são feitos, pelo menos no caso da App Store, né, porque os outros eles até rodam em outras plataformas. Aí eu não sei até que ponto a Apple compartilha desse código, mas vamos pegar como exemplo a App Store, que é só do iOS e macOS também. Tem lá um pacotinho de JavaScript que a Apple baixa dos servidores dela, e esse pacotinho JavaScript controla toda a UI, localização, os eventos, os requests, tudo, mas é feito só para a plataforma da Apple. E é uma camada mais fina ali entre o JavaScript e o nativo. Eu não sei exatamente por que a Apple faz assim, porque é assim há muito tempo. Pelo menos a App Store sempre foi assim.
Então rola isso, eu acho que até antigamente, bem antigamente, lá nos primórdios da App Store, era até meio que WebView, não era nativo, mas hoje em dia é um esquema, basicamente, é um React Native da Apple. É isso que eles têm lá. E aí acho que hoje em dia chama, acho que Jet Engine, uma coisa assim. É uma parada meio diferentona lá que eles usam para os apps de serviços deles. Então, mostra que, né, porque eu nunca achei o app da App Store esquisito. Tipo, nossa, que estranho, parece que não é nativo, não, né? Não. E é uma coisa que você percebe com apps React, mas não precisa ser assim, porém, acaba sendo assim por conta das prioridades do React Native, que são você escrever o seu app em JavaScript, que vai rodar em iOS e Android, aquele app, o mesmo código nas duas plataformas. Por conta disso, o nível de abstração tem que ser muito maior, porque não dá para você ter lá um Navigation View, Tab View, Scroll View, e aí isso simplesmente vira o componente equivalente do iOS. Porque você tem o Android também, e embora tenha componentes muito parecidos entre as duas plataformas, eles têm comportamentos diferentes. Sim. Então, você acaba tendo que, quando você usa o React Native ou algo parecido, meio que criar ali uma abstração que abrace as duas plataformas e funcione meio que igual nas duas. E aí, infelizmente, o resultado disso é que você acaba virando ali um menor denominador comum, que é o termo que eu sempre uso, que você acaba tendo o mínimo do que está ali na intersecção entre as duas plataformas. Então, isso aqui só tem no Android, então talvez não vai ter no React, ou talvez vai ter, e aí eles vão implementar uma versão para iOS, e aí se você usar aquele componente, o seu app de iOS vai ser esquisito, porque ele vai ter um negócio que não tem no iOS. Um exemplo, hoje em dia já não é mais tão incomum ter isso em app de iOS, mas até um tempo atrás são aquelas toast notifications, né? Que é tipo um balãozinho que aparece, e isso sempre foi bem comum no Android, e aí apps React usam bastante isso, e hoje em dia nem tanto, porque já virou meio que comum no iOS também, mas antigamente era esquisito. Sim. E aí, para tirar um pouco mais da culpa, entre aspas, do React Native, dos apps serem assim, se você pegar vamos pegar a SwiftUI, que até tem uma bonus track nesse episódio onde eu falo sobre SwiftUI. Não, então fiquem até o final. Se eu pegar lá e fizer criar minha própria scroll view em SwiftUI, digamos assim. Boto lá um Geometry Reader, boto uns Gesture Recognizers lá. Em SwiftUI, em UIKit, tanto faz. Vai ficar igual a scroll view do iOS? Não. Então, é a mesma coisa, assim. Então tem muita coisa no React Native que eu não sei aí, os exemplos que eu tô dando são abstratos, né? Mas eu sei que tem coisas que são assim. Então, por exemplo, eu tenho lá uma scroll view no React Native, isso não vai virar uma UI scroll view no iOS. Vai virar lá uma React Native scroll view iOS. E aí é uma parada que eles implementaram porque eles precisavam de flexibilidade para integrar com o runtime do React Native, que não tinha na UI scroll view, e eles precisavam daquilo, então eles fizeram a versão deles, que funciona, mas no momento que você dá um scroll, você percebe que, tá esquisito. Tem muito site que faz isso também, né? Eles meio que implementam scroll deles mesmos, e daí tu percebe que tá estranho, porque não tem a mesma inércia do scroll do iOS, então é tipo isso, né? E bem como tu falou, a questão do mínimo denominador não? Comum. Denominador. Demotitador. É o que vai acabar acontecendo. E ou o iOS ou o Android vão perder um pouco da sua personalidade, ou que geralmente acontece os dois, né? Os dois vão ceder um pouco para ter ali o common ground entre como que a UI tem que ser utilizada, porque uma coisa, pensa na coisa mais básica do mundo, que é a questão da navegação do iOS. No Android é diferente, né? Tu tem os botões, tu tem como lidar com o back button no menu embaixo, a questão do swipe
pelo menos um tempo atrás, né, não era assim, agora eu acho que já no Android também já tem, não tenho certeza, mas isso é bem clássico, né, uma coisa que todo usuário de iOS quando muda para Android e vice-versa passa um pouquinho, é a questão da navegação, né, porque no iOS tu tá bem acostumado com gestos ou sempre ter um back button na parte de cima da esquerda. O pessoal do Android geralmente cadê o meu botão? Eu quero só voltar, eu não quero clicar em nada na UI aqui, eu quero um botão dedicado de back e lidar com isso, e se eu apertar nesse botão na última tela, eu vou para minha home screen, eu faço sei lá o que, eu fecho o app. Tem situações diferentes, isso é uma coisa básica, né, que é a navegação. Então, fazer um nível de abstração que funciona extremamente bem para os dois, onde tu não vai perder a característica de cada plataforma, é muito difícil. Então, por mais que tu consiga fazer o app rodar ali de boa e tal, e ter uma performance razoável, principalmente nos telefones novos, é o tipo de coisa que vai fazendo, tipo, ele sentir fora de casa, né? Por isso que ele acaba ficando mais parecido, no final das contas, com um site do que com um app, porque isso é um tipo de coisa que acontece em sites. Como eu falei, a questão de tu sequestrar a inércia do scroll, isso é fácil de fazer num site, né? Tem muita gente que faz, e daí já fica estranho. A navegação do site, e cada site faz o seu, e daí tu vê as coisas fazendo load de jeito diferente, tal, também, mesma coisa. Tu tem uma navegação que é independente da plataforma, então ele fica um pouquinho mais estranho. Então é tipo isso, assim, eu acho que a parte native, do React Native, é meio que um bait and switch, não é bem assim, porque eu conheço muita gente que acha que ele compila para nativo, né? Que ele vai pegar um código de JavaScript e basicamente transformar em Swift. E não é assim que funciona. Eu acho que, sim, quando tu vai, né, descobrir ali como é que funciona e tal, não é um mistério, mas eu acho que o nome passa muito essa ideia de que o que tu escrever ali não vai ter essa layer de JavaScript. Porque se for assim, algo que tu lê JavaScript e traduz para algo que o teu computador consegue traduzir, todo site é nativo, né? Sim. Porque, né, ele tá pegando o browser, né, a engine do browser, tá pegando aquele JavaScript, tá manipulando o DOM lá, fazendo o que tem que fazer e renderiza de um jeito que a plataforma entende. Então é nativo. Né? É uma discussão mais filosófica, né? Não, e quer saber uma discussão ainda mais filosófica? Aí vem a questão do... Parece uma coisa assim de tipo elitismo, de certa forma, né? De tipo, não, porque os apps nativos são muito mais eruditos, sei lá. Tu falou isso usando uma cartola e um monóculo, né? Exatamente. Ok, obrigado. Foi isso que eu imaginei. Então, não é isso, assim, é questão de prioridades. Porque se a sua prioridade é ter um app para as duas plataformas o mais rápido possível, o jeito é usar uma parada como React Native e tem situações onde isso é válido. De novo, volta naquele episódio onde a gente falou mais sobre isso. Mas hoje de manhã eu tava implementando um negócio lá no Chibi Studio que eu tinha que colocar um ícone novo numa barrinha lá que, tipo, são ícones na tela, assim, fica com uns 14 por 14 pixels. São ícones bem pequenininhos. E eu levei uns 20 minutos para chegar na renderização perfeita do ícone, porque eu exportei ele no Sketch e aí ficou, acho que meio pixel sobrando em cima na viewport. Aí no iPhone com a tela 3x parecia que ele estava um pouco deslocado em relação aos outros ícones. E eu fui, ajustei isso e tal. Se eu estivesse fazendo o app em React Native, eu ia ter esse cuidado todo, será? Porque eu ia ter que ver isso no iOS e no Android. Ou seja, potencialmente duplicando o tempo de verificação ali desses detalhes. Claro que eu sou uma pessoa só, né? Se é uma empresa, você vai ter QA, papapá. E aí até poderia rolar isso, mas... É só um exemplo simples, mas é o tipo de coisa que acontece o tempo todo, quando, pelo menos eu, não sei se eu sou maluco, né? Mas eu presto atenção nessas coisas. Tem um... Clássico, assim, você exporta um ícone que tem uma drop shadow e a última linha de pixels de aliasing do shadow fica cortada no slice, saca? É um clássico, né? Será que eu ia cuidar esse tipo de coisa se o app fosse, né? E aí não é porque quem faz app em React Native é relaxado, não é isso. É só uma questão de prioridades, né? A minha prioridade é que seja tudo o mais perfeito possível.
a prioridade de quem está fazendo normalmente, de quem faz, né, que normalmente é uma empresa, é fazer o mais rápido possível e para as duas plataformas. Então, é mais um daqueles detalhezinhos que você mencionou que vão somando e o resultado final é um app que você usa, que funciona, mas que você percebe que não é nativo. E isso não é um problema, porque assim, tem um app que eu uso para marcar cabeleireiro, que eu tenho certeza que é React Native, porque, né, dá pra perceber. Eu me importo? Tipo, não. Whatever, eu não tô nem aí porque se é nativo, não. São 3, 4 toques na tela e tá agendado o negócio. Tem um app também de comprar coisa pro cachorro que eu uso, que também é claramente, não sei se é React Native, mas é alguma coisa parecida. Eu não ligo, tipo, funciona, faz o que eu tenho que fazer e beleza, né? Aí vai muito da importância que aquele app tem na vida da pessoa, né? Se é um app puramente utilitário, assim, que você usa para acessar um serviço de vez em quando, tipo, whatever. Eu prefiro que tenha o app, porque daí eu posso ter ali algumas facilidades que sites não têm, como, sei lá, notificação, que embora site até tenha, mas não é aquela coisa, né? Uns recursos a mais. Já vale a pena. Então, tipo, como a gente falou naquele episódio sobre essas tecnologias híbridas, em alguns casos é perfeitamente válido. Sim. E tu falando de questão de UI, renderização de imagem e tal, me lembrou que eu acho que a coisa mais fácil para tu olhar e perceber se um app é React Native ou não quer dizer que todos os apps React Native façam esse problema, mas é algo bem clássico, é ver se a resolução do app tá meio estranha. Né? Porque é o mais clássico, assim, dá para pegar, por exemplo, sei lá, um app de tipo o banco que tem aqui em Portugal, que chama MBWay, dá para ver que a resolução tá toda zoada, sabe? Que aquilo foi feito para todas as telas do mundo, tem que funcionar em tudo, e não leva em consideração, por exemplo, que no iPhone 11 ele não é Retina, mas ele tem uma resolução X, mas no 12 ele é Retina, então, tipo, o field of view, né, entre aspas, é um pouco diferente. Coisas que quando tu faz nativo, o SwiftUI ou o UIKit já leva em consideração para você, né? Obviamente tendo cuidado ali com o tamanho dos assets e tudo mais. Mas se você faz um texto ali, vamos dizer lá, SwiftUI, tu põe um ponto title nele, ele vai se comportar do jeito certo no iPhone que é Retina, do que não é, tudo mais, e vai ficar bonito. Num React Native, às vezes isso não acontece, ele simplesmente vai fazer o que funciona bem em tudo, né? Qual que é o meio campo aqui? E vai aplicar. Tu consegue manualmente tomar esses cuidados com o React Native, mas aí que tá, de novo, volta naquela questão de, tipo, se você tá tão preocupado com esses detalhes, será que vale a pena mesmo pegar uma plataforma que fica no caminho, ou é mais fácil já fazer nativo nos dois? Então, sim, né? É sempre o grande velho clássico depende, mas voltando no core da pergunta, né, que é o porquê que às vezes eles se sentem diferente, é isso. A própria resolução do aplicativo, né, o como ele é renderizado na tela, às vezes ele já entrega um pouco que tem algo estranho ali, né, que tem aqueles botões muito grandes, sei lá o que está acontecendo, os negócios meio estourado. Justamente por isso, porque foi um meio caminho onde funcionou desde do Android lá que custa, sei lá, 20 euros até um iPhone que custa 2.000, né? Daí pegaram esse meio termo e funcionou, vai para todo mundo, tá abraço pro caboclo. Mas são coisinhas, né? E com certeza, assim, quanto mais tempo a gente ficar conversando aqui, mais a gente vai lembrar de isso aqui também é um detalhezinho que o React Native faz desse jeito, que se fosse nativo seria de outro jeito. Porque são muitas coisinhas. A partir do momento onde basicamente o aplicativo inteiro está na mão de uma library, essa library vai fazer coisas diferentes em situações às vezes que tu nem imagina, né? Que é o esperado no iOS e o UIKit SwiftUI de se transformar, de se comportar de um jeito X, mas tu nunca teve que pensar a respeito disso. Daí tu usa o React Native, ele se comporta do jeito Y e de repente chama atenção. Mas daí não é que ele chama atenção de eu preciso resolver porque tá errado, é só um chama atenção de tá diferente e eu vou shippar assim mesmo porque não tenho tempo para resolver. Daí mais um exemplo de um aplicativo que dá para dizer que não é nativo. Esse episódio do Olá Mundo é patrocinado pela Vero.
A Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês, sempre junto de alguma coisa que harmoniza bem com o café do mês. Já teve mini pão de queijo, já teve pão de mel. Na Vero você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber, e aí dá para escolher o grão torrado, dá para escolher para receber ele já em pó, dá para receber em cápsulas para usar na maquininha de espresso também, e eles torram os cafés todos os dias. Então o café que você recebe em casa foi sempre torrado no máximo há uns dias. Isso faz total diferença na hora de moer ou de fazer o café que já chega moído. E você pode assinar em duas modalidades, existe a anual e a mensal. E a anual é de longe a que tem o melhor custo-benefício, porque oferece 17% de desconto em relação à assinatura mensal. Aliás, o plano anual também é um ótimo presente para alguém que talvez curta café, que você conheça. Então fica a dica também, caso você esteja procurando um presente criativo para dar para alguém. Os cafés vêm também sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, a pontuação, a altitude, variedade e as características. E para comemorar que a Vero está patrocinando o Olá Mundo, eles estão oferecendo um presente especial para os ouvintes da Gigahertz que assinarem o plano anual. Se você for em vero.café/olamundo, VEROO com 2 Os mesmo, .café/olamundo, você ganha um moedor manual, uma prensa francesa, um guia de preparo e 100 gramas de café em grãos surpresa se você assinar o plano anual. Ou então, se você assinar o plano mensal, você leva R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura. Quem já assina faz muito tempo a Vero é o Marcos Mendes, do ADT aqui da Gigahertz, e ele assina há mais de 3 anos. Eu também assino já há bastante tempo. O Marcos recebe sempre um saquinho do café de torra clara e outro de torra escura, moe em casa na hora de fazer e sempre fala que não tem café mais gostoso pelo preço da assinatura, recebendo em casa ainda por cima e com direito a brinde. Então acessa lá vero.café/olamundo, faz a sua assinatura anual e garanta aí o moedor manual, a prensa francesa, o guia de preparo e 100 gramas de café em grão surpresa, ou então os R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura mensal, mas tem que ser por meio do link vero.café/olamundo, ou então com o cupom OLAMUNDO na hora do checkout, e tem também o link aqui na descrição do episódio. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. É bem como você disse, são muitas coisinhas. Eu abri aqui, tem um app do condomínio também, né, que eu pego o boleto lá e coisa e tal, e aí é bem esse lance da resolução que você falou, que tipo, tem a UI do app, aí tipo, não tem nada pixelado nem nada, mas assim, ela é maior do que deveria, assim, né, tipo, dá pra ver que a UI tá maior do que seria um app nativo, e ela começa e termina dentro da Safe Area. Então, tipo, tem um background na tela de início, o background, ele tá só dentro da Safe Area, ele não preenche a tela toda. E aí você abre o menu lateral ali e tal, também, né, que também já é uma coisa de Android, o menu hambúrguer né, na lateral do app ali como navegação, e aí também preenche a tela e só a Safe Area. E aí o engraçado que eu testei agora é que se eu coloco o iPhone em Landscape, ele preenche, o background preenche a tela inteira, e inclusive esse menu hambúrguer que está no lado onde fica a pílula ali do iPhone 15, o menu vai dar um inset bonitinho para Safe Area. Então quer dizer que o framework suporta, mas o app fez alguma coisa ali que não está muito certa. Sim. Inclusive eu abri aqui o MBWay, e esse app que eu comentei de Portugal, a tela inicial ali, o home, já dá para dizer que tem algo estranho acontecendo, principalmente por causa da tab bar ali. Dá para ver que é uma tab bar bem estilo site, assim, não estilo apps. Né? Mas não tem navigation bar, só que daí tu vai para qualquer outra tab, tipo, vai no mais aqui, né? Daí aparece uma tab, aparece o navigation bar, só que o navigation bar tá tudo embaixo do Safe Area também. Não tem nada de navigation bar que passa pela Safe Area. Então isso aqui claramente é algo que, né, o background está certo, o background leva em consideração o Safe Area e tal, só que a navigation bar é tudo embaixo.
Então dá pra ver que não, né, tem esse detalhe que, vou fazer aqui, tá, a navigation bar tá funcionando aqui embaixo, eu não vou me preocupar com fazer ela pegar todo o espaço para ficar mais bonitinho e tal, porque, né, tem milhares e milhares de devices diferentes que isso aqui tem que suportar, porque, né, tem que literalmente estar disponível para todo português isso aqui. Então, né, são prioridades. Eu, pessoalmente, eu acho o app meio feinho, mas ele faz o que precisa ser feito, né? Então, tá funcionando, bastante gente usa, tá ok. Mas dá pra dizer que, eu não tô dizendo que é React Native, mas dá pra dizer que isso aqui claramente foi feito com alguma library que faz funcionar em multiplataforma, porque são os mesmos problemas que acontecem com React Native, qualquer coisa que seja, porque que não levem atenção os detalhes de cada plataforma. Então, se alguém tá com o MBWay, pode dar uma olhadinha, só abrir o mais ou atividade, tu vai ver que a navigation bar ali em cima, ela fica embaixo do Notch. Ele não se comporta do jeito que tu esperaria. Então tá, eu espero que a gente tenha conseguido responder essa pergunta. Muito obrigado aí, Rodrigo, por ter enviado essa pergunta pra gente. A gente adora esse tipo de pergunta que gera um papo bacana aqui, que a gente consegue explorar mais a fundo. E para quem quiser também perguntar, vai lá no gigahertz.fm/feedback. E para falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. E eu tô no mastodon.social, _inside. A gente volta em breve. Abraço. Eu tô irritado com SwiftUI, pra variar. Alves. É uma irritação Que deu? nova. Tem uma questão específica, mas tem também uma questão mais, talvez, global, filosófica do SwiftUI, que eu ainda gosto muito e continuo usando muito. Para quase todas as coisas novas eu uso SwiftUI, mas às vezes eu vou usar alguma parte de SwiftUI que eu não tô tão habituado ou que não funciona direito, o que infelizmente ainda é relativamente comum. Aí eu tava tentando usar aqueles esquema lá de scroll target layout e scroll target não sei o que, papapá, que pra mim esse é o tipo de coisa onde essa questão mais declarativa quebra, assim. Porque o que eu queria? Eu tenho uma interface que é é um chat, né? Todo mundo tá fazendo interface de chat por causa de AI ultimamente, né? Sim. Então eu tenho uma UI lá que é um chat, aí tem as bolotinhas lá, os balãozinhos de mensagem, e aí eu quero que a mensagem mais recente fique sempre ali, né, na viewport, né? E aí tem um complicador que a mensagem ela é streamed, né? Que nem no chat GPT lá, que o chat vai, entre aspas, escrevendo a mensagem, né? Então ele vai baixando a mensagem ao longo que vai recebendo e vai escrevendo no balãozinho, e eu quero que aquele balãozinho esteja sempre acima do campo de mensagem, né? Porque se ele ficar embaixo, você não consegue ler. Aí esse lance de Scroll Target Layout é declarativo, né? SwiftUI, então como que funciona? Você tem lá o seu, sei lá, lazy VStack com o message view, lá um for each, aí uma message view com cada message, e aí você bota lá scroll target layout na VStack, e aí você tem um binding, e aquele binding vai ser a mensagem que está scrollada na viewport. Aí você pode botar o anchor, e aí eu botei como bottom, que é porque eu quero que ela fique alinhada por baixo. Beleza. Até aí tudo bem, eu seto esse binding pro ID da mensagem mais recente e aquela mensagem fica scrollada bonitinho lá. Vamos ignorar a parte de escrever dinamicamente a mensagem, porque daí já piora ainda mais. Vamos pegar só esse caso simples, que parece simples pelo menos. O problema é que, como é, né, declarativo, two-way bindings e tal, à medida que o usuário faz scroll, aquele binding vai sendo setado pelo SwiftUI. Porque ele é um binding, então ele é o elemento que está na tela atualmente. Pode ser útil isso. Eu entendo que tem situações que talvez seja útil você saber qual é a mensagem que está scrollada na tela, mas no meu caso, eu só quero mandar
scrollar para aquela mensagem. E aí eu descobri que, no meu caso, usar esse lance de scroll target não é a solução ideal, porque dá um monte de bug. E aí você scrolla, tem um lance também, quando você scrolla pro topo, aí tem aquele bounce, aí dá algum conflito entre o binding e o scroll, que tipo, o bounce, em vez dele dar aquele, né, toin, ele faz tipo trrr. ele bate e aí, sei lá, o scroll volta e aí o bounce volta e ele faz isso umas 10 vezes e para. Dá tipo um terremoto na scroll view. E aí eu acho que a solução vai ser usar aquele Scroll View Reader, que também o nome é horrível, né? Porque Scroll View Reader e é pra você scrollar programaticamente. Então é Scroll View Writer, né? Pois é. Mas enfim, eu acho que eu vou ter que fazer isso, porque não me interessa saber qual é a mensagem que tá scrollada, eu quero mandar. Então aí é que tá o lance que eu falei do declarativo. É imperativo? É imperativo, eu quero mandar Exato. Scroll View scrollar pro lugar que eu quero e ponto final. É isso que eu quero. Então vai ser, eu acho que a solução nesse caso, porque não... E aí, eu tive um protótipo do Chibi Studio que eu tava fazendo também, que era de chatzinho, de AI e tal. E aí eu lembro que naquela época, mas isso já faz um tempo, eu desisti e acabei fazendo com Collection View, porque tava impossível de conseguir o comportamento desejado só com o SwiftUI. E aí também beleza, a parada não funciona direito, talvez eu não esteja usando da melhor forma, mas é muito difícil você descobrir como que usa da melhor forma, porque tem tipo uns 5, 6 view modifiers associados com esse esquema de scroll target, e não tem nenhuma indicação, assim, tipo no autocomplete, por exemplo, de onde diabos eu coloco o modifier. Tipo, scroll target layout, eu boto na scroll view, eu boto na VStack, que tá dentro da scroll view, eu boto em cada view. Onde que eu boto? Não fala. Eu tenho que descobrir. E aí é que entra também, tipo, por que esse modifier é em view? É no tipo view? Por que esse modifier não tá, sei lá, não tem algum outro protocolo, tipo, scroll target layoutable? E aí, pra que o compilador nem deixe eu colocar esse modifier onde não deve, né? E isso acontece com várias coisas em SwiftUI. Então, essas coisinhas ainda me espetam quando eu tô usando o SwiftUI. Acho que daqui a 8 anos vai voltar. Sabe que nem tem essa coisa de functional e orientado a objeto? Que é cíclico, né? A gente vai... Porque anos e anos e anos atrás functional era grande. Daí criaram lá o orientado a objeto, porque, né, vou fazer a herança aqui dos animais, cachorro, gato. Daí agora tá voltando. Eu acho que tem coisas como essa que você tá comentando, que a parte declarativa acaba sendo tipo algo que atrapalha mais do que ajuda, né? Exato. Tem situações onde se você fizesse algo imperativamente, como se fosse um YKit, tá resolvido em 5 linhas de código, mas como você tem que lidar com todas as consequências de um ambiente reativo, né, do SwiftUI, e, né, basicamente, como que eles falavam na WWDC aqui? O SwiftUI em vez de você fazer o teu sanduíche, você fala pro chefe, eu gosto de um sanduíche, e o chefe te dá o sanduíche, né? Tipo, que o SwiftUI vai te dar o sanduíche, em vez de você ter que falar como é que é feito. Às vezes eu quero falar como é feito, às vezes o chefe não sabe fazer do jeito que eu quero, então vai ter situações sempre que é assim. Mas eu acho que enquanto... Eu sou um pouco mais drástico nessas situações. Eu acho que quando eu começo a ter muito problema, assim, eu já faço um representable lá e sigo com a vida. Que foi o que eu fiz naquele outro protótipo lá. E tem até então o esquema lá de você configurar a Collection View para usar. Então eu lembro que o conteúdo em si ainda era SwiftUI, eu só usei a Collection View como layout mesmo. Pois é, então, tem situações onde é mais fácil. Assim, enquanto eles manterem os representables da vida, eu tô feliz. Vai manter. Né? Porque imagina, se eles tiram um negócio desse, explode 80% dos apps deles. Explode os apps deles, inclusive, né? Bom, já tá explodindo, né? Então... Nossa, cara, o Shortcuts foi a maior vítima, eu acho.
Porque, nossa, quando eles mexeram nos shortcuts e passaram a usar SwiftUI, uma destreza. Foi. O app do Weather eu acho que também pegou muito. Ele tá lindo o app, mas se o teu iPhone não é, sei lá, do 11 pra cima, do 12 pra cima, tu vê que as animações ficam bem quebradas. Elas não são muito fluidas que nem era antigamente. Então... Era tudo Core Animation antigamente. Então era o mais performático possível. Sim. Pois é. Eu lembro disso quando saiu a primeira versão do Weather, que era toda aqueles... agora é tudo SwiftUI. Eu botei no meu 6S e parecia... né, 5 frames per second ali. Tipo, tá. Daí depois que eles lançaram a versão final, melhorou. Não era mais 5 FPS, foi pra tipo uns 12. Um app que eu não fui ver se é SwiftUI ou não, mas eu imagino que deva ter uma boa quantidade de SwiftUI, é aquele novo app Sports. Você chegou a mexer? Nossa, não. Nem lembrava que isso existia. Porque não é da nossa área, né? A gente não tem tanto interesse por isso, então natural. Até achei que tu ia falar do Journal, porque, né, sei lá, um app novo e tal, mas eu nem sabia que existia um app de esportes. Eu só sei porque eu fui ver de curioso pra ver como é que era o app e ele até tem um design bem interessante. Você tem conta na App Store americana, né? Sim. Então eu recomendo você baixar ele só pra ver como é que é o design, porque eu achei interessante, talvez até possa ser algum hint aí do que pode vir pela frente. Mas eu acho que pode ter bastante SwiftUI ali. Eu vou dar uma fuçada no View Debugger pra ver. Mas, deve ter, né? Esse app novo, bem provavelmente deve ser. Acho que eles estão fazendo o possível para usar SwiftUI em coisas novas ali, até para o que eu acho bom, né? Sim. Quanto mais eles usarem, melhor pra gente. Então, eu espero que tudo novo lá dentro seja SwiftUI, senão vai ser chato. Já pensou se chega a WWDC, aí chega o Craig Federighi lá, nós reescrevemos o Springboard em SwiftUI. Nossa. Já pensou que bugado? Nossa. Porque a home screen do Vision Pro é SwiftUI e não dá nem pra reordenar os apps. Nossa, e se tu parar pra pensar a quantidade de coisas que o Springboard faz, além de só mostrar um grid de ícones. Nossa, né? Sim. Porque o Springboard é quase o kernel ali do... Eu já fucei no Springboard muito, já fiz hacks até de implementar coisa no Springboard. É muito complexo. Não, eu jamais... Eu não imagino que eles fariam isso, porque seria uma perda de tempo, né, pra começo de conversa, parada funcionando bonitinho, mas também porque não tem nada de SwiftUI no Springboard até hoje. Nada, assim, tipo, não tem mesmo, zero. Porque eu já fucei por tudo ali e não vi um pingo de SwiftUI. Mas eu acho possível, talvez, que uma coisa ou outra, né? De repente até um elemento significativo. Tipo, a lock screen agora é SwiftUI. Alguma coisa assim. Sim. Mexer no Springboard, na época que eu usava o Jailbroken lá, parecia tentar mexer no Internet Explorer no Windows XP, assim. Então, assim, parece que o Explorer é a base do sistema e se você mexe em qualquer coisinha errada ali, nada mais funciona, tudo explode, é um caos. Aí então, você imagina o hack que eu fiz no SRD. Eu criei um sistema de tweaks, tipo esses de jailbreak, só que usando Frida, que é baseado em JavaScript, né? Aí eu coloquei um daemon lá que fica rodando, e aí você coloca uns arquivinhos JavaScript numa pastinha específica lá, e tem um headerzinho para tipo, qual processo é para injetar aquele JavaScript. E aí eu tenho uns de Springboard. Quando eu ativo, tem um específico que ele fica observando umas chamadas de função lá para logar. Quando esse tweak tá ativo, o iPhone fica muito lento. Muito, muito lento. Tipo, scrollar uma página de apps no Springboard vai assim, tipo, 2 frames por segundo. Caramba. Esse free daí dá pra usar em Python também, né? Ele tem bindings para várias linguagens, mas o que você faz, de fato, que eu saiba, tem que ser JavaScript. Mas você consegue fazer interface com ele em várias linguagens, tanto é que
esse daemon que eu fiz é Swift, né? E aí ele usa a library do Frida em Swift, e aí ele manda lá injetar no app tal, e aí dá pra você também transferir dados entre o JavaScript e o Swift, ou o Python, ou qualquer coisa. É bem louco. Pois é. É, porque eu lembro que tu mencionou esse negócio do Frida pra mim um tempo atrás. Ou sonhei com isso. Mas eu testei uns negócios e eu tava usando um scriptzinho em Python pra checar quando um método era chamado. Ah, sim. Só que daí tinha que desligar o zip, fazer aquela coisa toda lá e tal. Mas tava funcionando. Eu achei bem interessante mesmo. Mas deu pra ver que a documentação ali era quase tudo em JavaScript, né? É a base do negócio. Eu aceitei que dói menos, que o lance é usar JavaScript mesmo e é isso. Uma hora todo mundo escreve alguma coisa em JavaScript, é questão de tempo. Exatamente.